Olá, eu sou a professora Kedma Santos e na aula de ciências de hoje nós vamos trabalhar sobre os sistemas do corpo humano. Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar com um sistema específico que é o sistema respiratório. Mas antes, eu já vou convidando você a se acomodar onde você está agora. Pega o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vai fazendo as suas anotações. Lembrando que você pode assistir essa aula novamente no canal do Educa Recife no YouTube, tá? Então comenta, responde ao nosso desafio, claro, e participa. As nossas aulas são para os 5º anos. Então, vamos embora. Antes, tenha calma, antes de começar, eu vou mandar alguns beijos e alguns abraços. Percebo que muita gente está participando. Vocês realmente estão fazendo o que eu estou pedindo. Estão acessando, estão dando opiniões sobre as aulas, estão respondendo os desafios. Isso é muito importante para a gente. Então, que você puder participar, responder, deixar seu recadinho, a gente do Educa Recife agradece. Então, eu já vou mandando um beijinho para Nancy, claro, minha querida Nancy, que sempre participa das aulas. Vou mandar um beijo para a Luísa, para a Márcia, para a Kaline. Um grande abraço para você também, Paulo. Então, essas pessoas sempre estão lá comentando, respondendo o desafio. A gente está acessando, a gente está observando a participação de cada um. Então, vem com a gente, vamos embora, vamos aprender junto. Não entendeu? Acessa de novo a aula e se ainda assim você não conseguir entender, procura o teu professor. Então, vamos começar a nossa aula. A gente vai trabalhar um pouco sobre o funcionamento e a composição do corpo humano, de forma breve, porque você do 5º ano já assistiu algumas aulas sobre os sistemas. Hoje a gente vai trabalhar sobre alguns rapidamente, especificamente nós vamos falar um pouco sobre o sistema respiratório. Sistema esse que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. A gente vai ver um pouquinho sobre os cuidados com o sistema, tá? A gente precisa ter alguns cuidados, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças e, por último, é lógico, o nosso desafio. Então, vamos lá. A gente vai começar primeiro com a formação do corpo humano, né? Vocês sabem que nós somos formados por células, tecidos, órgãos e sistemas. Tudo no nosso corpo é interligado. Para que o nosso corpo inteiro funcione, os nossos sistemas precisam estar bem também. As nossas células formam os nossos tecidos eles formam os nossos órgãos e os grupos desses órgãos formam os nossos sistemas, tá? É importantíssimo a gente ficar atento a isso. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, mas não significa dizer que os outros sistemas não são importantes, muito pelo contrário. O funcionamento de um sistema depende de outro. Então, a gente vai rapidamente para alguns sistemas. Eu tenho aqui um exemplo, que é o sistema urinário, que é responsável pela liberação de toxinas do nosso corpo. Só citei alguns, tá? Aqui a gente tem o nosso sistema digestivo. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre os outros sistemas. Eu só estou exemplificando para você para estar atento que existem vários sistemas além do que a gente vai trabalhar hoje. A gente tem o nosso queridinho, nosso sistema locomotor, que juntamente com os ossos e músculos fazem com que a gente se movimente, não é isso? E temos o nosso sistema nervoso, que é o que comanda tudo isso. É a partir do sistema nervoso que a gente recebe as informações e faz
diversas atividades, né? Se eu estou conseguindo falar com você, se eu consigo gesticular, se eu consigo estar viva, né? Que o meu coração esteja batendo, certamente o sistema nervoso ele está enviando comandos para que tudo funcione. E vamos para o nosso sistema respiratório. Vamos conversar já com um exercício. Você que está na sua casa, relaxa, fica tranquilo. Agora, inspira. Pega todo aquele ar, pega o ar que você pode inspirar e puxa, vai. Inspira, conta até 3. Expira, solta todo esse ar. Vamos mais uma vez? Inspira. Agora solta. Como é que você está se sentindo depois desse pequeno exercício que a gente fez? Uma das capacidades, além das outras, do sistema respiratório é relaxar a gente, deixar a gente um pouco mais tranquilo. Quando eu pedi para você isso, certamente você conseguiu relaxar um pouco, né? Veja como é importante a nossa respiração. E além disso, a gente não precisa necessariamente fazer isso toda hora, porque a respiração é algo que já faz parte da nossa rotina. Mas, para que a gente consiga, às vezes, raciocinar, pensar um pouco nas nossas ações, se a gente parar um pouco e respirar um pouco mais fundo, você pode ter certeza que você vai ter mais clareza nas suas ações. Então, vamos começar com o nosso sistema respiratório. A partir da imagem que vocês estão vendo aí, olha, observa como essa menininha está. Vê como o aspecto dela está tranquilo. Ela está com um semblante sereno, né? Ela fechou os olhos, inspirou e expirou. Olha a sensação de paz desse tipo de exercício, que esse tipo de exercício proporciona. Então, sempre que estiver estressado, sempre que estiver aperreado, não sabe o que fazer, as atividades estão difíceis, para um pouco, senta, respira, fica tranquilinho. Eu te garanto que as coisas vão se resolver, tá? Então, aqui mais uma imagem do exercício que a gente acabou de fazer, o processo de inspiração e expiração. É claro, para que esse sistema funcione, nós precisamos de vários órgãos que fazem essa composição. Mas antes, eu quero que você perceba uma coisa e já te faço uma pergunta. Na imagem, eu consigo ver várias crianças executando diversas atividades. Eu tenho uma que está jogando, né? Está ali com a sua bola jogando com seu amigo. E outra quietinha, paradinha, só observando e tomando o seu mingau. A pergunta é, quinto ano, percebe, quinto ano, a diferença? Observa a imagem e responde para mim. A respiração dessas crianças estão funcionando da mesma forma? O que é que você acha a partir do que eu acabei de te dizer? Você acha que a nossa respiração, ela está funcionando da mesma forma do que, por exemplo, de uma pessoa que está dormindo? Você acha que a respiração de uma pessoa que dorme nesse momento é a mesma de uma pessoa que está praticando corrida? Provavelmente não, né? A nossa respiração, ela varia de acordo com as nossas atividades. Professora, por quê? Tenha calma, eu vou responder. Na medida que a gente vai fazendo atividades com mais rapidez, com mais intensidade, o nosso corpo, ele necessita de mais oxigênio. E é por isso que a gente tende a respirar mais rápido. Compara, você que está na sua casa, depois, não precisa ser agora não levante não, preste atenção na aula. Quando você está sentado agora, sentada, assistindo essa aula, preste atenção na tua respiração.
E depois, quando você for fazer alguma atividade mais intensa, por exemplo, correr, brincar, pular, presta atenção. A sua respiração vai estar a mesma? Provavelmente não. Por quê? Quanto mais intensidade tem a sua atividade, mais oxigênio o seu corpo precisa. Mais ar você precisa colocar para dentro do seu corpo para que o processo de respiração e liberação de oxigênio para a corrente sanguínea aconteça, tá? Por isso que provavelmente a respiração dessas crianças estão variando, tá? O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para as células do nosso corpo por meio da inspiração. É por meio da inspiração que a gente faz o processo de filtragem desse ar. Nas cavidades nasais, esse processo de filtração já começa. A partir do momento que a gente inspira pelo nariz, a gente já está começando o processo de filtragem. E a expiração é responsável pela eliminação do gás carbônico. A gente não precisa dele para que o processo de respiração aconteça. Então, depois do processo de filtragem, esse gás carbônico ele é eliminado pelo nosso corpo, tá? O processo de hematose ocorre quando há trocas gasosas nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares, através da difusão de gases, oxigênio e dióxido de carbono. A filtração acontece, o oxigênio ele é liberado para a corrente sanguínea e o gás carbônico, ele a partir dos alvéolos também, ele faz o efeito contrário. O oxigênio ele vai para a corrente sanguínea e o gás carbônico ele sai, ele é expirado. Por isso que a gente chama de inspiração e expiração. No caso, a gente inspira para fazer o processo de filtração e o oxigênio ser liberado para a corrente sanguínea e durante a expiração, quando a gente bota para fora esse ar, o gás carbônico está sendo liberado. Somos formados por células, cada uma precisa de ar. E quanto mais movimentos fazemos, mais rápido respiramos. Quanto mais atividade a gente fizer, quanto mais intensidade essas atividades tiverem, a minha respiração ela vai ficar mais rápida. O meu corpo ele está pedindo mais oxigênio. Por isso que a gente fica que nem o rapaz da imagem. Aí é possível perceber um rapaz que acabou de fazer atividade física, provavelmente de grande intensidade. Por isso que ele está ofegante, ele está respirando mais rápido. Isso é o nosso corpo pedindo mais ar, pedindo mais oxigênio. Aqui também, a moça provavelmente também terminou um exercício de alta intensidade, por isso que ela está mais ofegante. Fica atento a isso, quinto ano. Quando fazemos exercícios como correr, brincar, pular, nadar, nosso coração bate mais rápido, porque o corpo precisa de oxigênio. Beleza? Deu para compreender isso direitinho, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação do nosso sistema. O processo de filtração ele acontece pelas cavidades nasais, é pelo nariz que o ar entra. Professora, mas eu gosto de respirar pela boca. Vê, percebe. Quando eu respiro pela boca, o meu ar ele não é aquecido o suficiente. Ele não é umedecido o suficiente e não é filtrado o suficiente. Por isso que é recomendado sempre a gente fazer a inspiração pelo nariz, porque a partir das cavidades nasais, eu não sei se você já reparou, que o seu nariz possui alguns pelinhos. Além desses pelinhos, o ar ele é aquecido. Por quê? Porque essa região das cavidades nasais são cheias de vasos. E nesses vasos circulam sangue. Então, esse aquecimento acontece a partir das cavidades nasais, tá? Além disso, o ar ele é umidificado e a partir daí já é filtrado, tá? A filtragem já começa pelo nariz. Pode respirar pela boca? Pode, mas não deve. O ideal é respirar pelo nariz, tá? Para não pular etapas. A ideia de inspirar pelo nariz é não pular as etapas do processo de filtragem do sistema respiratório. Aí aqui eu tenho a minha faringe,
que é outra estrutura, e tenho a minha laringe. Essa laringe é uma estrutura muito importante. Por quê? Nessa estrutura, existe outra chamada epiglote. O que, professora? Epiglote. Essa estrutura, ela é responsável por não deixar a comida ir para o nosso sistema respiratório. Isso mesmo. A laringe, ela faz parte do sistema digestório e do sistema respiratório. É a epiglote que faz com que o alimento vá para o sistema, faça parte do sistema digestório e o ar, ele passe e vá diretamente para as traqueias, tá? E essas traqueias nada mais é do que uma estrutura que são formadas por anéis de cartilagem. Esses anéis são responsáveis para que não haja o fechamento desse canal, desse tubo, e o ar consiga chegar até os brônquios. Aí a gente tem aqui, ó, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Os brônquios, eles adentram o pulmão e se dividem. E é nesses capilares aqui, nesses menores, que são os alvéolos, que o ar, ele é distribuído para a nossa corrente sanguínea. Interessante, né? Muito bom, muito importante a gente entender como funciona esse sistema, né? Como o processo de filtragem do ar acontece. Vocês já espirraram? Provavelmente sim, né? Quando você chega perto de uma poeira, quando você está num lugar que tem muita areia, varia muito de organismo para organismo. Você sabe o porquê você espirra? Você já parou para pensar o porquê? Eu vou te explicar. Quando o nosso organismo detecta a presença de micro-organismos, providencia um espirro. O espirro é um jato de ar forte que sai pelo nariz e pela boca e pode chegar até 160 km por hora. Junto com todo o ar se vão os micro-organismos intrusos. O que é isso, professora? São micro-organismos que tentam entrar no nosso corpo, mas que não são bem-vindos. Então, a gente espirra, a gente põe esses micro-organismos para fora. Interessante, né? Eu também não sabia. Aprendi junto com você. Agora, quando esses organismos eles não conseguem ser liberados pelo espirro, né? A gente acaba adquirindo algumas doenças. Eu deixei algumas e a gente vai falar um pouco sobre elas, de forma rápida, mas que você entenda. A gente vai começar com alguns cuidados que a gente precisa ter. Só rapidamente falando, né, das doenças, a gente tem a gripe, a gente tem a asma, a bronquite, a tuberculose, a Covid-19, que é importantíssimo nesse momento de pandemia a gente ficar atento a ela. Por quê, professora? Porque ela é uma doença que atinge diretamente o pulmão. Essas doenças aqui, normalmente, elas são adquiridas através de bactérias, fungos, vírus. No caso do Covid-19, é uma doença viral, ou seja, é uma doença que vai diretamente para os pulmões. Por isso que é importantíssimo a gente manter os cuidados. No caso do Covid, importantíssimo, uso de máscara. Professora, falam muito de evitar aglomeração. Por quê? Porque quanto mais aglomerado a gente estiver, mais facilidade a gente vai ter de contrair o vírus. O vírus, ele está pelo ar. Então, se a gente usa a nossa máscara, a gente está evitando trazer esse vírus para dentro do nosso corpo. Então, distanciamento social. Vocês lembram do espirro? Lembram disso? Eu falei do espirro para você. Quando a pessoa espirra, ela não só está botando o ar para fora, ela está colocando micro-organismos para fora também. E se um desses micro-organismos for o vírus, se você tiver sem máscara, se estiver muito perto dessa pessoa, você também pode adquirir
a doença. Lembrando que a gravidade da doença depende de cada um. A pessoa que transmitiu a doença para você pode ter sintomas leves, enquanto você pode sair muito prejudicado. Então, fica atento, quinto ano, não vacila. A doença está aí. Usa máscara, distanciamento social e evita aglomeração. Vai para a escola, não tem problema de conversar com um coleguinha. Mantenha a distância, usa a tua máscara e vai ficar todo mundo na paz. Conto com você nessa corrente. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou e a gente precisa estar atento para que num futuro próximo, se Deus quiser, a gente possa jogar essas máscaras fora e sorrir e mostrar o sorriso para todo mundo na rua, né? Por enquanto, ainda não é possível, mas se a gente estiver junto nessa, em breve, a gente vai conseguir sorrir e viver bem de novo, tá? A gente tem aqui alguns cuidados com o sistema respiratório, como eu já tinha falado alguns para vocês, né? Eu falei do Covid porque é uma realidade nossa, mas existem outras doenças, né? Como a gente viu ali. Evitar proximidade com pessoas que fumam, dormir bem e em um lugar arejado, inspirar pelo nariz e expirar pela boca, se exercitar de preferência em lugares arejados. Essa questão de evitar proximidade com pessoas, principalmente fumantes, é porque existe toxinas no cigarro que pode ser que o seu organismo não reaja bem. Então, pode te despertar algum tipo de alergia e você se prejudicar, né? O seu pulmão será afetado por isso. Dormir bem em um lugar arejado, essa questão do lugar arejado é importante, por quê? Quanto mais aberto tiver o local, melhor vai ser, mais difícil será de você contrair alguma doença do trato respiratório. Por quê? Em ambientes fechados é como se o ar ficasse circulando no mesmo lugar. Então, se tiver algum vírus, alguma bactéria, algum fungo ali, fica mais fácil de você contrair. Essa questão de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, quinto ano, é fundamental porque é pelo nariz que começa o processo de filtragem. Se você só respira pela boca, é como se você estivesse pulando uma etapa. Eu já vou aqui imediatamente para o nosso desafio. A gente já aprendeu bastante sobre isso, né? A gente já aprendeu sobre o sistema respiratório, aprendemos como é que funciona, né? Aprendeu que o processo de filtragem, ele começa pelo nariz, vai pela faringe, laringe, vai para a traqueia, para os brônquios que já vão penetrando o nosso pulmão e abre-se como se fosse uma árvore com várias ramificações. Essas ramificações são chamadas de alvéolos. E esses alvéolos são responsáveis por liberar o ar, o oxigênio, no caso, para a nossa corrente sanguínea. E em contrapartida, a gente tem a liberação do gás carbônico. Deu para entender direitinho? Eu já vou para o desafio e conto com a sua participação no canal do Educa Recife depois que a aula acabar, beleza? A pergunta é: qual das situações abaixo não é recomendada para preservação das vias respiratórias? A gente já entendeu um pouco que algumas ações podem evitar doenças e evitar que vírus, bactérias ou fungos entrem no nosso pulmão e causem prejuízos, né? E eu já vou perguntando a você novamente: qual das situações abaixo não é recomendada para preservação das vias respiratórias? O que eu preciso fazer para manter preservado o meu sistema respiratório? Se exercitar em lugar arejado, será que não é recomendado fazer isso? Estar próximo de lugares com muita fumaça? Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Você do quinto ano já está atento a tudo isso. Então, responde o desafio, participa da aula. Se você tiver alguma dúvida, assista essa aula novamente. Vai estar disponível em breve no YouTube. Então,
Eu conto com a sua colaboração no próximo encontro e a gente se vê. Eu quero que vocês fiquem bem, fiquem todos em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.